uma mulher encontrou um presente de mulher no porta-luvas do carro do marido. Ele disse que era da irmã dele, mas ela havia morrido em 2017. O coração de Mariana quase parou quando abriu aquela pequena caixa de veludo azul e viu a pulseira dourada brilhando sob a luz do painel. Suas mãos tremeram enquanto segurava a joia delicada, com uma pequena placa gravada. Para meu amor eterno, sempre sua. Espera só um segundo antes da história começar. Estamos precisando bater nossa meta de inscritos. Então, por favor, se inscreve agora e fortalece esse canal. A sua inscrição faz muita diferença. Meu nome é Mariana Costa. Tenho 32 anos, e naquele momento senti o chão desabar sob meus pés. Estava casada há 8 anos com Ricardo. E nunca, nem por um segundo, imaginei que ele pudesse estar mentindo para mim. Éramos o casal perfeito, pelo menos era o que eu pensava. Ele sempre foi atencioso, carinhoso, presente. Trabalhava como engenheiro em uma empresa de construção. Eu era professora de ensino fundamental. Nossa rotina era tranquila, previsível, segura. Mas ali, sentada no banco do passageiro do nosso Honda Civic preto, com aquela pulseira nas mãos, toda a minha realidade começou a ruir. Ricardo havia saído para comprar pão na padaria da esquina, como fazia todo domingo de manhã. Eu estava procurando os documentos do carro no porta-luvas, quando meus dedos esbarraram naquela caixa pequena escondida atrás dos papéis. A irmã de Ricardo, Letícia, havia morrido em um acidente de carro em dezembro de 2017. Eu a conhecia bem, éramos próximas. Ela era solteira, focada na carreira de veterinária, e nunca demonstrou interesse romântico por ninguém durante os anos que convivemos. Além disso, sua letra era completamente diferente, mais arredondada, infantil até. Esta caligrafia era sofisticada, madura, de alguém que claramente sabia o peso das palavras que estava escrevendo. Meu coração disparou quando ouvi o barulho da chave na fechadura. Ricardo estava voltando. Rapidamente guardei a pulseira de volta na caixa e a coloquei no lugar exato onde a encontrei. Fingi estar mexendo no rádio quando ele abriu a porta do carro. Achou os documentos? Ele perguntou, colocando o saco de pães no banco traseiro. Ainda não. Menti, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Durante todo o caminho de volta para casa, fiquei em silêncio, observando o perfil do homem com quem dividia minha vida. Suas mãos no volante, a forma como mexia no cabelo quando estava pensativo, seu perfume que eu conhecia tão bem. Como era possível que eu não soubesse quem ele realmente era? A tarde passou em câmera lenta. Ricardo assistia futebol na sala enquanto eu fingia preparar o almoço, mas minha mente estava completamente perdida. Quem era a dona daquela pulseira? Há quanto tempo Ricardo estava mentindo para mim? E por que esconder algo da irmã morta? Que tipo de segredo era esse? Durante o jantar, tentei algumas abordagens sutis. Comentei sobre Letícia. Perguntei se ele sentia saudades dela, se ainda tinha algumas coisas guardadas como lembrança. Ricardo respondeu naturalmente, com a mesma tristeza de sempre que demonstrava quando falávamos sobre a cunhada. Não havia nenhum sinal de nervosismo ou mentira em suas reações. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquela pulseira era real, aquela mensagem era real, e definitivamente não era de Letícia. Naquela noite, deitada ao lado de Ricardo enquanto ele dormia profundamente, tomei uma decisão. Precisava descobrir a verdade, não importasse quão dolorosa ela pudesse ser. Não conseguiria continuar vivendo naquela incerteza, fingindo que tudo estava normal quando claramente alguma coisa muito errada estava acontecendo. Na segunda-feira de manhã, depois que Ricardo saiu para o trabalho, voltei ao carro. Desta vez, examinei a pulseira com mais calma. Era de boa qualidade, não algo barato ou feito às pressas. A gravação era profissional, feita em uma joalheria de verdade. Tirei fotos de todos os ângulos com meu celular e comecei minha investigação. Se essa história já está te prendendo, inscreva-se no canal porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras. A primeira coisa que fiz foi procurar joalharias na nossa região que fizessem gravações personalizadas. São Paulo é uma cidade imensa, mas comecei pelas mais próximas da nossa casa e do trabalho de Ricardo. Liguei para pelo menos 15 estabelecimentos, descrevendo a pulseira e perguntando se eles se lembravam de fazer aquele tipo de gravação recentemente. Na 7ª ligação, uma atendente da joalheria brilhante no Shopping Eldorado hesitou quando descrevi a peça. Pulseira dourada com plaquinha gravada. Sim,
Fazemos esse tipo de trabalho, mas não posso dar informações sobre clientes sem autorização, você entende, né? Meu coração acelerou. Claro, eu entendo perfeitamente. É um presente que meu marido comprou para mim, mas acho que a gravação saiu errada. Queria confirmar se foi aí mesmo que ele comprou. A moça ficou em silêncio por alguns segundos. Qual o nome do seu marido? Ricardo Costa. Deixa eu verificar aqui. Ah, sim, encontrei. Mas, senhora, essa compra foi feita em nome de uma mulher, Fernanda Oliveira. E foi ela mesma quem pediu a gravação específica. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Fernanda Oliveira. Esse nome ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Não conhecia nenhuma Fernanda. Ricardo nunca havia mencionado esse nome em 8 anos de casamento. A senhora poderia me dizer quando foi feita essa compra? Perguntei, tentando manter a voz firme. Foi no mês passado, dia 15 de outubro. A cliente pagou à vista e disse que era um presente muito especial. Outubro, mês passado. Enquanto eu estava corrigindo provas dos meus alunos nas noites de terça e quinta, acreditando que Ricardo estava fazendo hora extra no escritório, ele estava. Com Fernanda. Desliguei o telefone e me sentei no sofá da sala, tentando processar tudo aquilo. 8 anos de relacionamento. 3 de namoro. 5 de casamento. Quantas mentiras! Quantas noites que ele chegou tarde e eu acreditei piamente que era trabalho. Quantas vezes ele sussurrou que me amava, enquanto pensava em outra mulher. Peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Fernanda Oliveira. Plais. São Paulo resultou em centenas de perfis nas redes sociais. Comecei a passar um por um, procurando alguma conexão com Ricardo ou com a empresa onde ele trabalhava. Foi quando encontrei Fernanda Oliveira, 27 anos, arquiteta, formada pela mesma universidade que Ricardo, só que 5 anos depois dele. Seu perfil no LinkedIn mostrava que ela havia trabalhado em projetos de parceria com a construtora, onde meu marido era engenheiro. As fotos dela eram deslumbrantes. Cabelos longos e lisos, sorriso perfeito, corpo escultural. Tudo que eu não era. Fui para o Instagram dela. As fotos mais recentes mostravam uma vida de luxo e sofisticação. Restaurantes caros, viagens, roupas de grife. E então vi algo que fez meu sangue gelar. Uma foto postada há 3 semanas. Fernanda em um restaurante japonês que eu conhecia muito bem, porque Ricardo havia me levado lá para comemorar nosso aniversário de casamento 2 meses antes. Na mesa, claramente visível, estava um braço masculino com uma camisa azul igual a uma que eu havia dado de presente para Ricardo no seu aniversário. Não era coincidência. Não podia ser. Continuei navegando pelo perfil dela, minha indignação crescendo a cada imagem. Havia fotos em lugares que Ricardo dizia ter ido com os colegas do trabalho. Uma praia em Guarujá, onde ele passou um fim de semana em confraternização da empresa. Um hotel em Campos do Jordão, onde ele foi para um treinamento de 2 dias. Todas mentiras. Todas. Mas a foto que mais me destruiu foi uma de 4 dias atrás. Fernanda usando exatamente a pulseira que eu havia encontrado no carro. A legenda dizia: quando alguém especial te dá algo que representa o amor eterno, she grateful, will love, will forever. 23 likes. Entre eles, uma conta que eu conhecia bem, o Ricardo Costa Eng. Meu próprio marido havia curtido a foto da amante usando o presente que ele havia comprado para ela. Você já descobriu uma traição dessa forma? Conta nos comentários como foi e o que você fez. Fechei o laptop com tanta força que achei que ia quebrá-lo. Caminhei pela casa como um animal enjaulado, tentando decidir o que fazer com toda aquela informação. Confrontá-lo diretamente? Contratar um detetive particular? Fingir que não sabia de nada e planejar minha saída estrategicamente. Uma parte de mim queria pegar suas coisas e jogar tudo na calçada. Outra parte queria entender como chegamos até ali. Será que nossa vida inteira foi uma mentira? Será que ele algum dia me amou de verdade? Às 6:30 da tarde, ouvi a chave girando na fechadura. Ricardo chegava do trabalho como sempre, assoviando uma música que não consegui identificar. Parecia o mesmo homem que saíra de manhã, mas para mim ele havia se tornado um completo estranho. Oi, amor! Como foi seu dia? Ricardo me cumprimentou com o mesmo beijo de sempre na bochecha, o mesmo sorriso carinhoso, a mesma naturalidade de quem não tinha absolutamente nada a lhe esconder. Naquele momento,
Observando sua performance perfeita de marido dedicado, senti uma mistura devastadora de raiva e incredulidade. Como alguém podia mentir com tanta facilidade? Como podia me olhar nos olhos e agir como se nosso casamento fosse real? Foi tranquilo, respondi, minha voz soando estranhamente calma até para mim mesma. E o seu? Corrido, muitos projetos novos entrando. Inclusive, pode ser que eu tenha que fazer algumas viagens nos próximos meses. Mais mentiras. Eu sabia exatamente que tipo de viagens ele estava planejando. Durante o jantar, Ricardo falou animadamente sobre o trabalho, sobre os novos contratos que a empresa estava fechando, sobre as oportunidades de crescimento na carreira. Tudo parecia genuíno, normal, até íntimo, como se estivéssemos realmente construindo uma vida juntos. Eu o observava cortar a carne, mastigar, sorrir quando contava alguma anedota do escritório. Esse homem dormia ao meu lado todas as noites. Conhecia meus medos, meus sonhos, meus hábitos mais íntimos. E eu não fazia a menor ideia de quem ele realmente era. Mari, você está bem? Parece distante hoje. A preocupação em sua voz soava tão genuína que por um momento quase duvidei do que havia descoberto. Quase. Estou só cansada. Semana difícil na escola. Ele se levantou, veio até minha cadeira e começou a massagear meus ombros. Que tal relaxarmos? Podemos assistir aquela série que você queria ver. Suas mãos em mim me causaram náusea. As mesmas mãos que tocavam Fernanda, que compravam presentes para ela, que escreviam mensagens românticas para outra mulher. Naquela noite, fingi estar dormindo quando ele se deitou ao meu lado. Fiquei imóvel, controlando minha respiração, enquanto sentia seu corpo relaxar gradualmente, até que começou a roncar suavemente. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Peguei o celular dele. Ricardo sempre foi descuidado com senhas. Usava nossa data de casamento para tudo. O telefone desbloqueou facilmente, e meu coração disparou quando vi a tela principal. WhatsApp com várias conversas, mas uma me chamou a atenção imediatamente. Fer, meu amor. Cliquei na conversa e meu mundo desabou completamente. Centenas de mensagens, fotos íntimas, áudios dizendo "eu te amo", conversas sobre planos para o futuro. E a mais recente, de poucas horas antes: "Estou morrendo de saúde de você, amor. Quando vai contar para ela?" Você disse que não a amava mais e a responde dele foi: "E eu não amo mesmo. Já faz muito tempo e só estou com ela por comodismo, mas prometo que antes do Natal a situação estará resolvida." Senti uma dor física no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com força. 5 anos de casamento reduzidos a comodismo. Meu amor, minha dedicação, minha fidelidade. E tudo era apenas conveniência para ele. Continuei lendo. As mensagens eram de meses atrás. Começaram como conversas profissionais sobre projetos, evoluíram para encontros casuais, para discutir trabalho, até se tornarem essa relação devastadora que durava pelo menos 8 meses. 8 meses. Durante esse tempo, Ricardo havia me dado flores no Dia das Mulheres, comemorado meu aniversário, planejado nossa viagem de lua de mel atrasada para o ano que vem. Tudo falso. Tudo mentira. Se essa injustiça te revolta tanto quanto a mim, se inscreve para apoiar essas histórias. Havia fotos dele e Fernanda juntos em todos os lugares que ele havia dito ter ido a trabalho. O hotel em Campos do Jordão, onde ela postou no Instagram. O restaurante japonês. A praia em Guarujá. Até mesmo na empresa, em horários que ele supostamente estava trabalhando. A pior descoberta foi uma conversa onde eles riam de mim. Fer, ela suspeita de alguma coisa? Ricardo. Claro que não. A Mari é muito ingênua. Acredita em tudo que eu falo. Fer. Tadinha. Deve imaginar que vocês são felizes para sempre. Ricardo. Ela vive num mundo de fantasia mesmo. Sempre foi meio boba. Lágrimas de raiva escorreram pelo meu rosto. Boba. Ingênua. Ele estava usando essas palavras para descrever a mulher que abriu mão da própria carreira para apoiá-lo quando ele decidiu mudar de emprego há 3 anos. A mulher que cuidou da mãe dele quando ela ficou doente. A mulher que acreditava ter encontrado o amor da sua vida. Continuei navegando pelo telefone e encontrei algo ainda pior. Um grupo no WhatsApp chamado Vida Real, com Ricardo, Fernanda e mais 4 pessoas que eu não conhecia. Eles falavam abertamente sobre suas vidas paralelas,
davam conselhos sobre como enganar cônjuges, compartilhavam estratégias para manter relacionamentos extraconjugais sem serem descobertos. Ricardo era veterano naquele grupo. Estava lá há 2 anos. 2 anos. Fernanda não era sua primeira amante. Era apenas a mais recente. Minha vida inteira era uma mentira elaborada, cuidadosamente construída por um homem que eu não conhecia absolutamente nada. O homem dormindo ao meu lado era um estranho completo. Um ator representando o papel de marido amoroso, enquanto vivia uma vida completamente diferente nas minhas costas. Mas enquanto eu processava toda aquela dor e indignação, uma coisa ficou muito clara na minha mente. Ele havia cometido um erro fatal. Havia subestimado completamente a mulher boba e ingênua com quem estava casado. E esse erro ia custar muito caro. No dia seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. A dor ainda estava lá, crua e pulsante, mas havia algo novo. Determinação. Ricardo havia me subestimado completamente, e isso seria sua ruína. Enquanto ele tomava banho, cantarolando alegremente como sempre fazia, comecei a agir. Fiz screenshots de todas as conversas comprometedoras do telefone dele. Salvei os áudios onde ele declarava amor para Fernanda. Fotografei cada evidência da traição. Tudo foi enviado para meu e-mail pessoal e salvo em 3 pendrives diferentes. Mas isso era apenas o começo. Liguei para meu trabalho e pedi 1 semana de licença médica, alegando estresse. Precisava de tempo para planejar cada movimento com precisão cirúrgica. Durante os próximos dias, enquanto Ricardo pensava que eu estava em casa descansando, realizei a investigação mais minuciosa da minha vida. Primeiro, procurei um advogado especialista em divórcio. Doutor Carlos Mendes me recebeu em seu escritório na região da Paulista e ouviu minha história com atenção profissional. Senhora Mariana, com essas evidências temos um caso sólido. Adultério é motivo para divórcio litigioso e, considerando que vocês não têm filhos, o processo pode ser relativamente rápido. Doutor, não é apenas sobre o divórcio, é sobre justiça. Expliquei meu plano para ele. Queria que Ricardo enfrentasse as consequências reais de suas ações. O advogado hesitou inicialmente, mas quando mostrei a extensão das mentiras e manipulações, ele entendeu que não se tratava de vingança, mas de responsabilização. Em seguida, fui ao banco onde trabalhava como gerente há 12 anos, antes de me tornar professora. Conversei com meu antigo chefe, João Paulo, que sempre manteve contato comigo. Mari, que surpresa! Como está? Bem, João, na verdade preciso de um favor, e talvez de um emprego. Contei a ele uma versão resumida da minha situação. João sempre me respeitou como profissional e imediatamente ofereceu apoio. Escuta, temos uma posição de gerente sênior que estava considerando oferecer externamente. Se você tem interesse em voltar, posso acelerar o processo. Era exatamente o que eu precisava. Independência financeira completa. Nos dias seguintes, mergulhei fundo na vida profissional de Ricardo. Descobri algo interessante. A construtora onde ele trabalhava tinha políticas muito rígidas sobre relacionamentos entre funcionários, especialmente quando envolviam projetos da empresa. E havia cláusulas específicas sobre conduta moral que poderiam afetar contratos com clientes corporativos. Fernanda não era apenas sua amante. Ela estava ativamente participando de licitações onde Ricardo tinha influência nas decisões. Havia conflito de interesses, possivelmente até mesmo corrupção. Fiz contato com um jornalista investigativo que havia estudado comigo na universidade. Marina Santos, que agora trabalhava para um grande portal de notícias de São Paulo. Mari, não acredito. Quanto tempo? Marina, preciso da sua ajuda profissional. Tenho uma história que pode interessar vocês. Apresentei o caso para ela. Engenheiro corrupto usando posição na empresa para beneficiar a amante em licitações, enquanto mantinha casamento para preservar imagem profissional. Marina ficou fascinada. Isso tem tudo para ser uma matéria de impacto. Você toparia dar entrevista? Mais do que isso, tenho todas as evidências documentadas. Enquanto coordenava todas essas frentes, mantinha a performance de esposa perfeita em casa. Ricardo não suspeita de absolutamente nada. Continuava chegando tarde, inventando desculpas sobre trabalho extra, fazendo planos para a nossa viagem de lua de mel atrasada, enquanto mandava mensagens apaixonadas para Fernanda. A ironia era devastadora. Ele estava tão confiante na minha ingenuidade que nem se dava ao trabalho de esconder melhor as mentiras.
Na quinta-feira, recebi uma ligação de Marina. Mari, a pauta foi aprovada. Vamos publicar na segunda-feira. É uma bomba, especialmente considerando que a construtora está concorrendo a um contrato milionário com a prefeitura. Perfeito. Tudo estava se alinhando. Na sexta-feira à noite, Ricardo chegou em casa especialmente animado. Amor, tenho uma ótima notícia. A empresa fechou um contrato gigantesco. Vai ter uma festa de comemoração no sábado, e todos os funcionários graduados foram convidados. Que tal irmos juntos? Festa da empresa. Com certeza Fernanda estaria lá. Claro, respondi, forçando um sorriso. Será ótimo. Ele me abraçou, beijou minha testa, sussurrou como me amava. O mesmo homem que poucas horas antes havia mandado uma mensagem para Fernanda dizendo: Mal posso esperar para te ver na festa amanhã, princesa. Vai ser difícil fingir que não estou louco por você. Escolhi meu vestido mais elegante para o sábado. Preto, sofisticado, que realçava minha silhueta. Passei na manicure, no cabeleireiro, me arrumei como não fazia há meses. Ricardo ficou impressionado. Nossa, Mari, você está linda. Não me lembro da última vez que te vi assim. Achei que era hora de me valorizar mais. Respondi com um sorriso enigmático. No caminho para a festa, ele segurou minha mão. Falou sobre como estava orgulhoso de mim, sobre nossos planos para o futuro. Cada palavra era como uma facada, mas mantive minha compostura. O evento era no salão de festas de um hotel 5 estrelas em Moema. Executivos, engenheiros, arquitetos, todos em trajes elegantes, celebrando o sucesso da empresa. E lá estava ela, Fernanda Oliveira, deslumbrante em um vestido vermelho que custava mais que meu salário de 2 meses, usando a pulseira que encontrei no carro. Ela cumprimentou Ricardo profissionalmente, como se fossem apenas colegas de trabalho. A performance deles era impressionante. Se eu não soubesse a verdade, jamais suspeitaria de qualquer coisa. Mas eu sabia. E eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Durante toda a festa, observei Ricardo e Fernanda representando seus papéis. Eles mal conversavam diretamente, mas eu captava cada olhar furtivo, cada sorriso discreto, cada movimento cuidadosamente calculado para não despertar suspeitas. Eram profissionais na arte do engano. Por volta das 10 da noite, Ricardo sussurrou no meu ouvido. Amor, preciso cumprimentar alguns clientes importantes. Você se importa se eu demorar alguns minutos? Claro que não, respondi docemente. Vou ficar aqui conversando com as outras esposas. Ele beijou minha bochecha e se afastou. 3 minutos depois, Fernanda também desapareceu discretamente do salão. Decidi segui-los. Os encontrei no jardim do hotel, parcialmente escondidos atrás de uma coluna. Ricardo tinha as mãos na cintura dela. Sussurrava algo que a fazia rir baixinho. A intimidade entre eles era inegável. Segunda-feira eu falo com ela. Ouvi Ricardo dizer. Não aguento mais essa farsa. Promete? Porque eu já escolhi o vestido para nossa lua de mel. Fernanda respondeu brincando com a gravata dele. Foi nesse momento que decidi agir. Caminhei calmamente até eles, meu salto alto fazendo ruído no piso de pedra. Quando me viram, o terror nos rostos de ambos foi instantâneo. Oi, querido! Disse com uma tranquilidade que me surpreendeu. Estava procurando você. Ricardo soltou Fernanda imediatamente, como se ela estivesse em chamas. Mari, nós estávamos conversando sobre o projeto da... Sobre sua lua de mel? Interrompi suavemente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda estava pálida. Ricardo gaguejava, tentando encontrar uma explicação. Sabe, continuei, tirando meu celular da bolsa. Vocês são realmente fotogênicos juntos. Mostrei para eles as fotos que acabara de tirar. As imagens eram claras, comprometedoras, inegáveis. Mari, eu posso explicar. Ricardo começou, mas eu levantei a mão. Não precisa, Ricardo. Já sei de tudo. Há uma semana. A expressão no rosto dele mudou do desespero para a incredulidade. Uma semana? Mas como você? A pulseira no porta-luvas. Para meu amor eterno. Sempre sua. Muito romântico, devo admitir. Fernanda instintivamente tocou o pulso onde estava a joia. Seu rosto estava agora completamente sem cor. Vocês sabem, continuei com a mesma serenidade. Eu realmente era ingênua. Boba, como vocês gostam de me chamar. Mas descobrir que meu casamento era uma mentira me ensinou muito sobre mim mesma.
voltei minha atenção para Fernanda. Principalmente sobre o que acontece quando uma mulher boba decide deixar de ser boba. O que você quer? Fernanda perguntou, sua voz tremendo. Justiça, respondi simplesmente. E vocês vão me ajudar a consegui-la. Nim, expliquei calmamente que tinha evidências de meses de conversas, fotos, áudios e documentação detalhada do relacionamento profissional inadequado entre eles. Também mencionei que havia contatado um jornalista investigativo e um advogado. Na segunda-feira, disse guardando o telefone na bolsa. Uma matéria muito interessante sobre conflitos de interesse em construtoras vai ser publicada. Vocês provavelmente vão reconhecer os personagens principais. Ricardo tentou me agarrar o braço. Mari, você não pode fazer isso. Vai destruir minha carreira. Desvencilhei-me dele sem perder a compostura. Engraçado, você não se preocupou em destruir nosso casamento. Mas podemos conversar, podemos resolver isso. Ele insistiu, o desespero agora evidente em sua voz. Não há nada para resolver, Ricardo. Você fez suas escolhas. Agora vai enfrentar as consequências. Fernanda, que até então havia permanecido em silêncio, explodiu. Você não tem direito de arruinar minha vida por causa da sua inveja. Virei-me para ela com um sorriso que sabia que era gélido. Inveja? De uma mulher que constrói relacionamentos em cima de mentiras e corrupção? Não, querida. Isso se chama accountability. Voltei para o salão de festas, deixando-os no jardim em pânico total. Durante o resto da noite, agi normalmente. Conversei com as pessoas, sorri para as fotos, interpretei o papel de esposa feliz uma última vez. Ricardo me evitou pelo resto da festa. Quando chegou a hora de ir embora, ele estava visivelmente abalado, mas não teve coragem de tocar no assunto durante o caminho para casa. Na segunda-feira de manhã, a matéria foi publicada. O título era devastador. Engenheiro de construtora paulistana manipula licitações para beneficiar amante arquiteta. Não havia nomes, mas detalhes suficientes para quem conhecesse a situação identificar facilmente os envolvidos. As evidências eram irrefutáveis. Às 10 da manhã, o telefone de Ricardo tocou. Era o RH da empresa. Às 11 da manhã, ele estava demitido por justa causa. Às 2 da tarde, Fernanda também perdeu todos os seus contratos com empresas do setor. Às 4 da tarde, eu estava assinando meu novo contrato como gerente sênior do banco. Às 6 da tarde, Ricardo voltou para casa e me encontrou com as malas prontas. Onde você vai? Ele perguntou, sua voz quebrada. Para minha nova vida, respondi, ajustando as alças da mala. Os papéis do divórcio chegam amanhã. Você tem 60 dias para sair da casa. Mari, por favor, podemos tentar de novo. Eu cometi um erro, mas... Não foi um erro, Ricardo. Foi uma escolha. Várias escolhas. Durante anos. Caminhei até a porta, mas parei antes de sair completamente. Sabe qual é a diferença entre você e eu? Perguntei, olhando para o homem que um dia pensei que amava. Quando você me subestimou, perdeu tudo. Quando eu me subestimava, não sabia meu próprio valor. Obrigada por me ensinar a diferença. Fechei a porta pela última vez, deixando para trás não apenas um casamento falso, mas uma versão de mim mesma que nunca mais permitiria ser diminuída ou enganada. 6 meses depois, estava completamente independente, próspera na nova carreira, e havia descoberto algo que não sabia que existia: paz de espírito. Ricardo e Fernanda tentaram reconstruir suas carreiras em outras cidades, mas a reputação os seguiu. Algumas pessoas me perguntam se não fui longe demais, se a vingança valeu a pena. Mas não foi vingança, foi justiça. Foi finalmente entender que respeitar a si mesma não é opcional, é essencial. Se você acredita que todos merecem dignidade e respeito como eu merecia, se inscreve no canal para mais histórias que precisam ser contadas.